Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Êxodo capítulo 17. Esse é um capítulo curto, bem curto, apenas 16 versículos, mas apesar de pequeno, ele é muito cheio de coisas para aprender. Bom, o povo partiu do deserto de Sim. O deserto de Sim era onde Deus tinha dado maná e codornizes para o povo comer, como nós vimos no capítulo 16. E Deus tinha trazido, então, naquela ocasião, pão do céu, gente, e carne para eles comerem. Por quê? Porque eles tinham reclamado diante de Deus, dizendo que era melhor ter morrido no Egito, porque lá tinha carne e tinha pão à vontade. E nós conversamos no capítulo passado, né? Realmente, eles estavam passando por um momento de luta. Em que sentido? Estava faltando comida, estava faltando água, eles estavam no deserto, era tudo novo, eles estavam lidando com novos desafios, mas eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso que tinha livrado eles de lá e que havia dito que levaria eles para uma terra que traria bênção, leite e mel, manaria daquela terra, ou seja, eles não estavam sozinhos, eles podiam ter clamado a Deus. Mas o que a gente tem visto desde o princípio é que cada vez que algo falta, eles reclamam a respeito. E agora, nesse capítulo, não vai ser diferente. Agora eles haviam chegado e se acampado em Refidim. O que é que não tinha em Refidim? Água não tinha em Refidim. Então eles estavam com sede. E vamos lembrar que quando eles saíram do Egito, eles eram em torno de 600 mil homens a pé. Sem contar mulheres, sem contar crianças. Ou seja, era muita gente. Onde é que eles iam encontrar água para todo aquele povo? Bom, Deus ia fazer um milagre. E eu tenho plena convicção de que se eles tivessem orado, eles teriam visto o milagre sem ter tentado a Deus. Porque foi exatamente isso que eles fizeram. Eles tentaram o Senhor. Eles desonraram o Senhor. Eles afrontaram a Deus. E como é que eles fizeram isso, Rita? Bom, quando a sede apertou, eles vão discutir com Moisés. Eles vão questionar Moisés. Na verdade, nós vamos ver um pouquinho mais para frente que o que eles disseram foi: está o Senhor no nosso meio ou não? Está o Senhor no nosso meio ou não, gente? Era como se eles estivessem dizendo que, peraí, com tanto de luta que nós estamos passando, indo de um deserto para o outro, né, de uma falta de água para outro, provando um milagre aqui e outro ali, mas essa condição está mostrando o quê? Não, Deus não deve estar no nosso meio. Né? Então, eles tentam o Senhor. A pergunta deles, do ponto de vista humano, até que era justa. Por quê? Porque eles não conheciam Deus. Eles estavam aprendendo a conhecer o Deus Todo-Poderoso. Apesar de todos os milagres que estavam acontecendo diante dos olhos deles, o coração deles está meio durinho. E eles, por não estarem vivendo uma situação fácil, eles estavam desconfiando do poder de Deus. Por quê? Para aqueles que confiam em Deus, essa pergunta não fazia sentido. Como assim perguntar se Deus estava no meio deles ou não? Óbvio que estava. Para aqueles que conhecem o Senhor, eles sabem que mesmo quando há lutas na nossa vida, quando há desconforto, quando falta algo, quando há uma necessidade, o nosso papel é clamar ao Senhor. Né? A gente faz aquilo que humanamente cabe a nós, mas Deus é o que multiplica, Deus é o que provê, Deus é o que abre a porta, Deus é o que mostra para nós aquilo que nós não tínhamos visto. Ou seja, Deus sempre abre portas onde não há portas. A chave disso é clamar. A gente acessa as bênçãos quando a gente busca pelo abençoador, ao invés de ficar usando a nossa boca só para reclamar. Mas o povo estava aprendendo a conhecer a Deus. E por isso, qualquer problema que aparecia, eles já reclamavam com Moisés. Ou reclamavam de Moisés. Ou reclamavam de Deus. E falavam o quê? Que preferiam voltar para o Egito, que preferiam estar lá. Mesmo o seguinte, ano de testemunha, gente, né? A palavra dos mais velhos era, vamos dizer assim, respeitada. E Deus diz, olha que lindo, Deus diz que estaria diante dele, onde? Em uma rocha ali em Horebe. Deus está em todos os lugares, mas o Senhor especificamente diz, olha, ali naquela rocha eu vou estar diante de você. E aí o Senhor fala para ele bater na rocha com o bordão dele, aquele bordão que ele havia usado para ferir
o rio Nilo. Claro, o bordão não era mágico, não era mágica. Aquele ato de bater na rocha, obedecendo o que Deus estava mandando ele fazer, porque obviamente, naturalmente, bater numa rocha não faz dela sair água, mas ele estava obedecendo o que Deus havia mandado e Deus iria fazer sair água. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele bateu na rocha, saiu água. E o povo todo bebeu, gente. Todo aquele monte de gente que eu disse, 600.000 homens e mais mulheres e crianças. Todas aquelas pessoas beberam. Mas aquele lugar recebeu um nome. Recebeu um nome por quê? Porque a presença de Deus foi questionada. O poder de Deus para salvar, para conduzir, para prover foi questionado. E por isso, aquele lugar recebeu o nome de Massá e Meribá. Massá significa tentação, significa tentar mesmo. E Meribá significa contenda, briga, discórdia. Então aquele lugar ficou marcado não como o lugar do milagre, vamos falar dessa maneira, mas o fato de que eles foram ingratos e eles tentaram o Senhor, não apenas falando mal de Moisés, né, exigindo dele algo, mas tentando, se levantando contra Deus. E então, do verso 8 ao verso 16, nós vamos ver o primeiro inimigo enfrentado por Israel depois de sair do Egito. E além da sede, e além da própria alma, agora eles tinham também que enfrentar os amalequitas. Vai lá em Gênesis 36:12, você vai ver que eles eram descendentes de Esaú, né? Portanto, edomitas. E então, os amalequitas vêm e eles atacam o povo de Israel em Refidim. Agora, queridos, era o momento de depender de Deus, tá bom? Porque se antes a preocupação do povo era de morrer de fome, nossos filhos, etc., agora era uma questão de eles dependerem do Senhor para vencer essa batalha. Porque era uma questão de viver ou de morrer, na verdade. Era um inimigo real. Todo mundo precisava lutar? Bom, a palavra vai dizer para nós que Moisés vai falar com Josué. E é a primeira vez que Josué aparece aqui para nós, citado como alguém de confiança de Moisés. Ou seja, alguém que era capaz de levantar um povo para guerrear. O que faz Moisés? Bom, Josué é chamado para escolher alguns homens, alguns do grupo, e para ir lutar com os amalequitas. A minha Bíblia de estudo diz que ele tinha em torno de 45 anos de idade. Eu acredito que esse cálculo tem a ver com a questão de espiar a terra, de voltar, e enfim, eu acredito que seja baseado nisso. E algo sobrenatural aconteceu durante essa batalha, porque veja, não há uma explicação natural para isso. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Durante essa batalha, Josué estava lá com os homens escolhidos lutando contra os amalequitas. Moisés, ele subiu no monte e ele estava sendo sustentado no alto dessa montanha por Arão e Hur. Quando os braços de Moisés estavam erguidos, o exército de Josué vencia. Mas quando os braços de Moisés baixavam, então os filhos de Israel começavam a ser derrotados. Portanto, queridos, não tem nenhuma relação natural com você erguer o braço e um exército ter vitória, você baixar e ter derrota. É uma situação totalmente espiritual. Deus estava dizendo algo ali. Deus estava dizendo algo para Moisés, Deus estava dizendo algo para aqueles homens que estavam sustentando o braço deles. Deus estava dizendo algo para o povo, porque Deus logo no Senhor diz para Moisés, escreve isso num livro, escreve e repete para Josué. Por quê? Essa história precisava se tornar conhecida. O inimigo veio contra eles e esses homens que moraram no Egito por tanto tempo tiveram que lutar a sua primeira batalha e enquanto homens erguiam os braços de Moisés no sinal de autoridade, no sinal de clamor a Deus, no sinal de dependência, a vitória acontecia. Bom, eles venceram, o Senhor pediu que essa história fosse então escrita para que chegasse até a posteridade e chegou, louvado seja Deus, podemos ler essa história. Então, finalmente, Moisés edifica um altar ao Senhor. Aleluia! Finalmente, Moisés edifica um altar ao Senhor. E qual é o nome? Yahvé Nissi, Jeová Nissi. Que Deus era o responsável pela vitória. Não era Josué, não foram os homens escolhidos por ele, mas era o Senhor que de maneira maravilhosa trouxe vitória entre aqueles homens e os amalequitas. E nós encerramos aqui esse entendimento do capítulo. Agora, se fosse para aplicar para as nossas vidas, olha, de trás para frente, eu acho que diria que
Embora a nossa dependência venha do Senhor e a nossa vitória venha do Senhor, assim como os braços cansados de Moisés precisaram de Arão e Hur, muitas vezes eu e você precisamos de uma parceira de oração, de um parceiro de oração, alguém que nos leve para perto de Deus, alguém que corrija o nosso coração quando a gente está pensando de um jeito que não deve, sabe? Amigo de verdade, gente, é aquele que nos leva para perto de Deus, é aquele que é capaz de dizer para nós: minha irmã, você está errada, minha irmã, muda, né? A gente costuma gostar das pessoas que falam a nossa língua, que dão tapinha nas nossas costas, mas muitas vezes um amigo, gente, é alguém que põe a gente no prumo da palavra, não é verdade? Então, se fosse para aplicar para as nossas vidas, eu diria que eu desejo, né? Eu gostaria de ter um Arão e um Hur, né? Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, na minha vida, para segurar os meus braços, para me levar para perto de Deus nos momentos de batalha. E eu espero que você tenha também. E eu espero que você seja essa pessoa, que às vezes a gente fala que a gente gostaria de ter uma pessoa assim, mas nós precisamos também ser aqueles que sustentam os braços das pessoas que estão ao nosso redor. Pode ser as pessoas da nossa família, pode ser um amigo, pode ser uma amiga. Você tem que ser aquele que intercede e que está junto. Se fosse para aplicar também mais alguma coisa, eu diria com certeza. Mais uma vez, que a nossa boca não venha tentar Deus nos momentos de luta, que a gente não ceda à tentação, né? Às vezes as coisas estão dando tão errado que a gente pensa igual o povo lá. Fala, mas será que Deus está aqui mesmo? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está vendo? A gente tenta Deus como se Deus fosse, né, qualquer pessoa, né? Nós, se estamos de um cômodo para o outro, a gente nem escuta direito o que o outro fala. Mas Deus, queridos, Ele é o Senhor. Obviamente Ele está no meio de nós. Obviamente Ele vê nosso sofrimento. E todo aquele que clama, todo aquele que pede e recebe, não é o que Jesus disse? Né? Batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. É isso que o Senhor fala. Agora, se a gente não pede, a gente só fica murmurando. Se a gente, ao invés de fazer as coisas da maneira correta, a gente faz tudo ao contrário, também não é justo a gente querer que Deus conserte as nossas situações, né? Às vezes a gente cria uns panos para manga aí, como dizia minha avó, a gente cria uns panos para manga e a gente vira para Deus como se falasse: olha Deus, por que o Senhor não está fazendo nada para resolver meu problema? Enfim, que nós possamos, em nome de Jesus, não tentar o Senhor e que, ainda que haja situações de revés na nossa vida, que a gente entenda que o Senhor está conosco. E sim, Ele é quem dá a água, Ele é quem mata a nossa sede, Ele é aquele que nos sacia, Ele é aquele que pode fazer milagres, porque Ele ama estar no nosso meio. Ele é o provedor da nossa casa, Ele é aquele que tem sustentado nosso coração, tem sustentado as nossas pernas, tem sustentado o nosso ânimo. Que em nome de Jesus você saia deste capítulo vendo que Deus é a que ajuda com a vitória. Ele é aquele que podemos falar e reclamar? Podemos, mas a gente pode escolher um caminho mais excelente, que é o caminho da oração, é o caminho do pedido, é o caminho da gentileza para com Deus. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele não é o nosso servo, Ele é o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe muito você. Até o próximo episódio, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!